Olá, esse é o Papo Reto, um programa que não teme tabus. Eu sou o Pedro Matias. E eu sou Mariana Santos. Hoje, o assunto é sobre igualdade de gênero. Você já ouviu falar? Se ainda não, fica comigo para entender mais. Historicamente, mulheres são desvalorizadas perante homens. Nós sempre fomos relacionadas a atividades domésticas, cuidar de criança e, claro, sempre à sombra de homens quando buscamos algum tipo de relevância social. Hoje eu, Mariana Santos, vou conversar com vocês e bater um papo com os nossos convidados sobre igualdade de gênero. É isso aí, pessoal. Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a psicóloga Carolina Silva e o historiador Danilo Rios. É um prazer ter você conosco aqui. É um prazer, pessoal. Sejam bem-vindos. Prazer, sejam bem-vindos, viu? É nosso compartilhar esse momento aqui com vocês. Como é que vocês estão? Foi um dia muito complicado chegar até aqui, chegar aqui com a gente. Na Foi. chuva. É, chuvinha. Não, mas Choveu, tá gostoso, né? tá um clima agradável. Tá. Ficar na Netflix, né? Mas cá entre nós é sempre um bom tempo pra gente conversar sobre assuntos que são relevantes. Sim. Não é isso? Sim. Bom, Danilo, eu vou começar aqui com você. Tem uma pergunta, hein? Olha, tem um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deste ano. Ele revela que 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais integravam a força de trabalho do Brasil em 2019. Entre homens, esse percentual foi de 73,7%. Por que existe essa diferença entre os sexos? Por quê? Porque existe essa... porque o ser humano é ruim, né? Porque o ser humano é mau, ele odeia. E eu acho que esse é um problema que não é de hoje, sempre esteve aí, né? A gente pode analisar na história diversos eventos, diversos momentos que foram marcados exatamente por esse ódio, né? O posicionamento dos gêneros na sociedade sendo colocados aí, né? De uma forma que, enfim, muitas vezes não corresponde necessariamente com a individualidade de cada um, mas... É uma injustiça mesmo. Exato, É uma injustiça. E é uma injustiça muito complexa, né? Sim, É uma junção de exatamente. vários fatores, não tem como a gente definir uma coisa só. Carolina, e você, assim, como você definiria misoginia e como essa ideia afeta o psicológico das mulheres? Como essa ideia é intrínseca à sociedade e como pode ser alterada? Interessante esse termo, né? Misoginia se refere ao ódio que se sente pelas mulheres ou pelos valores dessas mulheres, pelos comportamentos de mulheres, só pelo fato de serem mulheres. Não tem nenhuma outra explicação para isso. É porque ela é menos inteligente ou porque ela é má. Não, é só pelo fato de ser mulher. E isso afeta o psicológico das mulheres porque vem uma sensação de injustiça, né? Uma sensação com razão, inclusive. Sim, de injustiça. E a injustiça nos leva a sentir raiva. Só que como é uma questão muito enraizada culturalmente de que a mulher tem um valor menor que os homens, isso a gente está falando historicamente já foi muito mais forte, né? Hoje a gente tem uma valorização maior da mulher devido a movimentos que se iniciaram agora nas últimas décadas e que vem ganhando força. Claro que a gente tem que pensar que às vezes se descamba um pouquinho para um lado, como a gente vai falar, assim, vai às vezes para um extremo para até chegar a um ponto de equilíbrio, né? Sai de um 8 para um 80 até chegar ao meio termo. É um processo, né? Que vai acontecendo aí até que uma nova forma de lidar com as situações se instaure. Então, a gente tem essa visão inicial aí da mulher como sendo inferior aos homens, e isso não só uma crença, às vezes, masculina, mas a própria mulher acreditar nisso. É uma cultura, né? Uma Faz cultura. parte da Então, cultura. isso abre espaço para o quê? Que a mulher, às vezes, sem se dar conta, se submeta à violência psicológica, à violência física, à violência sexual, sem entender que isso é uma violência, né? E o homem também, às vezes, sem entender que isso é algo grave, porque ele cresceu numa cultura onde a mulher, às vezes, não é valorizada. Ainda bem que essas coisas estão agora mudando e nós estamos aqui nesse momento falando sobre isso. Estamos em um processo de mudança, né? A gente percebe que os efeitos da misoginia, na verdade, afetam absolutamente tudo. Sim. Isso inclui, por exemplo, o salário, propriamente dito. De acordo com uma pesquisa também do IBGE, de 2019, a gente consegue perceber que as mulheres, elas recebem cerca de 77,7% do montante recebido pelos homens, ou seja, bem menos. Essa desigualdade ainda é maior nas funções e cargos que asseguram os maiores salários. Então, quanto maior o cargo, maior a disparidade entre uma mulher e um homem que ocupam a mesma posição. Existe alguma base legal para essa diferença?
Então, legal não, né? Mas aí a gente entra exatamente no que a gente estava discutindo agora. O caso, né, do machismo, da desigualdade dos gêneros é uma questão estrutural, né? É uma questão que enfim, perpassa até as leis, né? É uma questão cultural. A gente tem que ter esse entendimento de que as leis são criadas, são geradas, são pensadas, pensando em como a sociedade naturalmente se organiza, certo? O pressuposto aqui é exatamente esse, né? É o machismo, certo? Então, já é assim, né? Não tem nenhuma... Enfim, eu não sou da área do direito, né? Eu sou historiador, então pode me escapar uma lei ou outra aí que pode existir dentro da Constituição, mas o que eu posso dizer a partir da minha análise é que é isso, né? Não está na legislação ali exatamente porque essa problemática vem antes da própria lei, né? Faz parte da natureza, da forma como eu, como indivíduo, penso, organizo meus pensamentos, organizo os espaços que eu frequento e me relaciono com as pessoas. Não são leis do papel, mas são leis que regem a nossa sociedade de uma forma. Exatamente, é uma questão estrutural, né? Como a gente estava dizendo. É como eu vejo o outro, como eu sinto o outro. A lei viria aí, na verdade, como um efeito, né? Não como algo não desde como uma a causa. criação das exatamente. pessoas. Agora sim, desde a criação, penso eu, que medidas assim, Carolina, podemos adotar para diminuir as diferenças entre os gêneros desde a infância? É Medidas pode ser importante, tomada. né, essa pergunta, porque a gente está falando aqui de educação, e a educação é que vai transformar a cultura, né? São as pessoas que flexibilizam aí algumas crenças, às vezes disfuncionais, que vão serem flexibilizadas e abrir espaço, oportunidade para que as mudanças aconteçam. Quando a gente pensa aqui em fazer as mudanças, eu fico bastante preocupada quando a gente fala em questões de feminismo, que seria, às vezes parece que é tirar uma identidade de mulher ser mulher, homem ser homem, assim. Eu fico bastante preocupada com isso. Agora, nós somos seres neutros, uma folha de papel em branco e só culturalmente se constitui. Não, a gente tem diferenças biológicas. A mulher, ela tem mais ocitocina, ela produz mais ocitocina, então ela tem esse hormônio de ligação mais forte, que através da amamentação, ela tem uma tendência para o cuidado que é maior que o homem. E acredito que tem a sua função, né? Tem a sua função aí no desenvolvimento e tem a sua função na nossa história. Mas não é porque a mulher tem uma predisposição para cuidado que o homem também não precisa cuidar. Não que o homem participe. também que o homem também deve ser, como vamos dizer assim, privado de ter a maravilhosa experiência de cuidar. Né? Então, é muito bom quando o homem experimenta isso, que ele vai lá e atende mais de perto o seu filho, que ele troca uma fralda, que ele brinca, que ele dá banho. Ele experimenta questões que às vezes são vetadas porque ele é o provedor, né? Muito na nossa Constituição vê isso, ele é o provedor, ele tem que ser viril, ele tem que ter aquela masculinidade. E o medo de se perder na demonstração de afeto. E, na verdade, não, se priva muito disso quando não se dá ao homem essa oportunidade do cuidado. Então, como a gente faria isso através da infância? Permitindo que o menino, ele sim vai lá, ele troca a fralda do bonequinho, né? A menina possa também, se ela tem o desejo de montar o Lego dela e pensar em ter uma função que é exercida majoritariamente por homens, que é a engenharia, a gente vai nas faculdades de engenharia, a gente encontra poucas meninas, né? Mas então, quando ela tá ali brincando com o Lego dela, a gente também perguntar o que ela quer ser. É verdade, se engenheira, a gente nessa criança diz, tu pode ser o que tu quiser. Essas funções, elas não podem privar as pessoas de terem experiências, de experimentarem, né? Sim. Com certeza. Sim. Essas coisas são muito importantes. A gente está iniciando agora um diálogo que vai se estender ao longo de todo o programa. Então, você ouvinte, fique muito atento. Agora nós iremos para os momentos das notas. Prestem bastante atenção. Jogador Maurício de Souza ameaça processar a Rede Globo por homofobia. Garota chama atenção na internet ao publicar foto com o enredo Fantasia assustadora. Cúpula do G20 propõe mudanças globais. O G20, grupo composto por ministros e chefes de bancos centrais, representando os países mais ricos e emergentes sobre questões políticas e estabilidades financeiras, se reuniram no sábado, dia 30 de outubro. Na convenção, os líderes tomaram decisões importantes a respeito das crises globais, além de proporem objetivos quanto à vacinação de 70% da população mundial até junho de 2022. As pautas do evento incluíram fome, pobreza, o clima mundial e como diminuir o aquecimento global
em 1,5 graus Celsius. O voleibolista Maurício de Souza divulgou que pretende processar a emissora Globo e os apresentadores Casagrande e Felipe Andreoli por falas homofóbicas no sábado, dia 10 de outubro. O jogador afirma que sofreu calúnia e difamação durante o programa Globo Esportes. Os advogados de Souza já foram contatados, mas ainda não notificaram o veículo de comunicação. Uma jovem chamou a atenção no Twitter ao postar fantasia de Halloween com placas de preço de mercado na sexta-feira, dia 29 de outubro. Na postagem, Letícia Duarte, de 21 anos, caracteriza sua fantasia como assustadora e faz crítica à inflação generalizada de forma cômica. Entre as escritas da placa se encontraram gasolina R$ 6,99 e o arroz R$ 24,99. Olá, sejam bem-vindos novamente ao Papo Reto. Se você chegou agora, a conversa de hoje é sobre igualdade de gênero. Eu convido agora uma terceira especialista para entrar na conversa. Dou as boas-vindas à jornalista Tamires Matos. Oi, Tamires, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Que ótimo, muito bom te receber aqui, viu? A gente sabe, Tamires, que a igualdade de gênero é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU para 2030. Mas qual que é a importância de se falar sobre igualdade de gênero no Brasil? Olha, é complicado começar a responder essa pergunta, porque tem tanta coisa, né? Mas eu diria que a gente tem dois problemas iniciais que fazem a igualdade de gênero ser uma coisa muito importante a ser alcançada no Brasil. O Brasil tem um índice alto de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres por elas serem mulheres, né? Então, um crime de ódio. E do ano passado para cá, na verdade, do início da pandemia para cá, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os índices de feminicídio no Brasil cresceram 22,2%. Isso é um crescimento gigante, né? Então, você vê que dentro das casas, dentro de dinâmicas familiares, porque a maioria dos feminicídios são cometidos por pessoas da família, você tem uma dinâmica de poder muito desigual e que pode ser que isso leve a um feminicídio. Sim. E eu acho que, em segundo lugar, mas não menos importante, você tem questões de igualdade salarial e questões culturais. Por exemplo, de novo falando de pandemia, no Brasil, as pessoas mais afetadas pela pandemia em termos financeiros foram mulheres. O índice de desemprego para as mulheres foi mais alto do que para os homens. Além disso, para as mulheres que ficaram trabalhando em casa, por exemplo, várias pesquisas já mostraram que houve uma disparidade tanto de trabalho, porque a mulher que está em casa, culturalmente, ela está condicionada a cuidar dos filhos, a cuidar dos afazeres domésticos. E daí, se ela está em home office, ela está tendo que trabalhar o dia inteiro e fazer essas outras coisas o dia inteiro também. É verdade. E, Tamires, esse não é um problema de agora, só da pandemia, né? A gente conseguiu ter, assim, uma visão maior, mais clara sobre isso, mas isso é algo que já acontece há muitos anos com as mulheres aqui no Brasil, não é mesmo? Então, é algo que a gente precisa combater, a gente precisa entender, mas que tem raízes muito profundas na história do país. Demais. E eu acho importante a gente pensar também que o problema não é fazer trabalho doméstico, o problema não é cuidar de filhos. Isso não são problemas, isso são coisas da vida que quase todo mundo tem que fazer uma hora ou outra. Todo mundo tem que saber cuidar de uma criança, mesmo que você não seja pai ou mãe. Todo mundo tem que saber cuidar de uma casa, lavar uma louça, lavar sua roupa, fazer sua comida, né? Isso é normal, isso é vivência. Mas quando você tem essas atividades colocadas exclusivamente como o trabalho da mulher, aí existe um problema. E é um problema não só para a mulher, porque ela fica sobrecarregada, mas existe uma privação do homem em viver essas coisas, em ser uma pessoa completa. Então, se você pensa numa dinâmica familiar, como são a maioria das famílias do Brasil? Ou uma mãe solteira, ou uma mãe casada com um homem, ou com um parceiro homem, e crianças. Cara, se o homem não faz nada, qual que é a vivência que ele tem? É verdade. A vivência dele é só trabalho. A participação na família é diferente, né? Exatamente. E essa participação na família, ela pode perdurar culturalmente no imaginário das pessoas. Então,
Vamos supor, seus pais, a casa é assim, só a mãe faz as coisas dentro de casa e o pai não faz nada. Aí vocês têm filhos, né? Pode ser que os filhos eles tenham essa mesma concepção de que o homem não precisa fazer nada em casa, que é responsabilidade da mulher fazer tudo. E isso vai se perdurando por gerações e gerações, e ninguém questiona o porquê, porque isso é tido como norma. E é um problema muito grande quando a gente não questiona essas coisas. Sim. Foram pontos muito interessantes que a Tamires abordou, né? E um ponto que eu queria aqui, uma pergunta que eu queria fazer para o Danilo, né? Como assim a diferença salarial e econômica entre homens e mulheres pode ser combatida, Danilo? De que forma? Difícil, né? Uma pergunta... complexa. E é complicado. Eu acho, na verdade, que a maior problemática aí está nas lideranças mesmo, né? Talvez na galera que tá ali à frente, né? E de certa forma que tem poder nas mãos para definir essa questão, né? E isso é uma coisa que, honestamente, eu não sei exatamente até onde eu posso falar, né? Mas como professor, eu vejo que as crianças já têm uma mentalidade diferente, entendeu? Sim. Eu vejo no 6º, no 7º ano, assim, crianças, né? 10, 11 anos, já com uma mentalidade que nem vocês estavam comentando agora há pouco, falando, né? Que tem muitas coisas da condição, que de certa forma são imputadas, né? São coisas de mulher, são coisas de homem. Eu percebo que isso tem mudado na cabeça das crianças, entendeu? É claro que assim, né? A gente tá falando de crianças de 10, 11 anos, como eu tava falando, até claro. Quando eles crescerem, né, tal, às vezes vai mudando, né? Enfim, a gente não pode falar exatamente, mas é uma coisa que eu acredito que já tem mudado na mentalidade deles. E aí, voltando, porque eu tinha falado no início, né, sobre as lideranças, talvez isso seja uma coisa que vai mudar quando essas crianças se tornarem líderes, entendeu? Legal. Então, isso começa desde cedo para que eles consigam transformar o futuro. Eu digo assim, por conta... A pergunta foi sobre o salário, né? A gente tá falando sobre valorização do ser humano, né? Em si. Claro. Sim. Certo? E é isso que eu vejo nas crianças hoje. Não sei se é um papo muito idealista, assim, né? Fé nas crianças e tal. Mas tem que ter, não tem jeito. Ainda mais sendo professor. Sim. E é uma coisa que eu verdadeiramente, assim, genuinamente observo, entendeu? Esse é o ponto. Eu não sei se eu acabo nessa observação me perdendo um pouco na inocência que existe nessas crianças, entendeu? Mas é algo que existe, é algo que acontece. Eu vejo que a valorização já acontece, sabe? Na sala, assim, os coleguinhas se juntando tal, e os meninos dando espaço para as meninas falarem, entendeu? As meninas foram educadas de uma outra forma também, né? Exato. Você vê muito diferente o jeito que a minha avó, a minha mãe e eu fomos educadas. Tá interessante, tem uma feminista chamada Chimamanda, a gente tá muito nessa questão do feminismo, né? E ela se diz uma feminista, mas não é aquela ferrenha, né? Que não gosta de salto alto, que quer entregar filho pro governo, que não quer usar sutiã e ter axila sem depilar. Então, ela já é uma pessoa, se diz, mais flexível. E ela trouxe algo que eu achei muito significativo. Séculos atrás, a força do homem realmente merecia ser mais remunerada. Por quê? Porque as atividades que geravam dinheiro dependiam de uma força física. E, de fato, há diferença da força física de um homem e de uma mulher. Biologicamente, a gente é diferente. Então, antes eu tinha que caçar, se eu tinha que plantar, se eu tinha que colher, demandava de uma força física maior. Então, nada mais justo de que pagar para quem faz, de certo, uma força maior, por assim dizer. Né? Vocês podem debater e discutir isso também, é algo só que me fez refletir. Porém, hoje... O que está em evidência para o sucesso dos negócios e para a manutenção da família não é mais a força física. Sim, a inteligência, é a criatividade. E isso pode ter tanto em homem quanto mulher. É verdade. Então, o que é pago para o serviço hoje em grandes empresas, a gente paga não pela força física, mas sim o quanto essa pessoa é mentalmente capaz, né, de gerar... bons resultados para essa empresa. E isso existe no homem e da mulher. Então, a questão salarial, a gente pensa o quanto em qualquer gênero a pessoa pode produzir ou não, ver a pessoa como ser humano dentro da sua capacidade cerebral e o que isso vai repercutir para a empresa. Outro ponto que eu acho importante falar nessa questão de diferença salarial é a gente tem um gasto maior mesmo com as mulheres, né? As mulheres têm
uma licença maternidade muito maior, se a gente falar aqui no Brasil, por exemplo. Estados Unidos já não é tanto, Japão tem uma outra diferença, então a gente tem outros países que têm diferença em questão de licença maternidade. A gente tem um custo maior mesmo para as empresas. Por exemplo, o filho se machuca, e aí vem de uma raiz cultural, para quem que ligam? Normalmente é para a mãe. O filho ficou doente, quem vai ficar em casa é a mãe. Então, tem mais faltas mesmo no trabalho por parte da mulher. A empresa realmente tem um custo maior, mas o quanto justifica é alguém que traga os mesmos resultados para a empresa ganhar menos que os homens, né? Essa disparidade ainda é muito grande e há diferenças, às vezes, talvez aquela mulher que não tem uma família, que não falte e tal, vai ganhar também menos que o homem. Então, é coisa para a gente pensar, Sim, né? continuando nessa linha de raciocínio, a diferença salarial é um dos traços de machismo. Então, Tamires, eu queria saber como você definiria o machismo e como essa postura ela chega a atrapalhar o desenvolvimento da sociedade. O machismo, gente, todos esses conceitos eles significam várias coisas em geral, tá? Mas, assim, é basicamente uma expressão cultural, política, social, de ter o homem como o centro da sociedade e de ter comportamentos que são denominados masculinos como padrão. Então, o homem é viril, o homem é forte, o homem é isso, o homem é aquilo. E isso é o padrão pra gente, muitas vezes, inclusive de beleza, comportamento dentro do ambiente de trabalho, né? E tudo que é considerado feminino ou tudo que é coisa de mulher vai ser menosprezado. E dentro do nosso grande assunto aqui, que é a igualdade de gênero, o machismo é extremamente prejudicial para as mulheres. Ô, Tami, eu acho realmente que, assim, cara, isso é um cárcere horrível, assim, porque o que a gente precisa entender é que isso não afeta, claro, tá afetando diretamente as mulheres, mas o homem, ele também se prejudica muito, Com sabe? certeza. Cara, o homem não pode chorar, né? O homem não chora, entendeu? É o que eu tava falando antes, você corta muito da vivência do homem como ser humano. Se a gente fala em igualdade de gênero, a gente quer falar de pessoas completas, de seres humanos complexos, cheios de profundidade, cheios de seus problemas, de suas qualidades. E quando você diminui a mulher a algo que não pode ter complexidade e o homem a alguém que precisa seguir um certo estereótipo, você tira toda a humanidade dessas pessoas. A gente vira robozinho. É isso. E o que o machismo faz? Ele diminui a mulher e ele, em tese, enaltece o homem. Só que o homem, nesse enaltecimento, ele perde sua capacidade de ser um indivíduo. Ele se torna, basicamente, parte de uma manada, porque ele não pode chorar. Isso são características de homem, né? Ele não pode chorar, ele tem características, muitas vezes, mais agressivas. E daí um homem que foge a esse padrão, que simplesmente não é assim, ele não é homem suficiente. Exato. Aí a gente tem que questionar o que é ser homem, o que é ser mulher, de verdade. Sim, vamos deixar, como eu diria, deixar uma pergunta em aberto para vocês três. Assim, um dos aspectos da desigualdade de gênero é a violência contra a mulher, né? E, nesse sentido, qual é o amparo legal que as mulheres brasileiras recebem para se protegerem contra essa violência? E como vocês acham que os infratores deveriam ser punidos? É interessante a gente ver através da história, né, que até bem pouco tempo a punição que um homem recebia por ter agredido fisicamente uma mulher, e às vezes de uma forma muito feia, era pagar uma cesta básica. Né? De que forma a cesta básica reparava algum dano nesta mulher que foi agredida? Né? De que forma isso servia como uma psicoeducação para esse homem? Nenhuma, né? Então, quando a gente fala de amparo legal, a lei da Maria da Penha fez uma diferença imensa na proteção que essas mulheres passaram a ter, no ter um espaço de fala, um espaço para poder declarar isso e um lugar onde buscar socorro, que a gente sabe que não é de todo efetivo, mas é um grande passo, e daí vieram as delegacias das mulheres. Então, a partir desse momento, o amparo legal foi crescente, né, nesse sentido. E quando o Danilo
falava em questão das crianças, a gente às vezes coloca como muito ferrenho que existe essa desigualdade. Existe ainda, ela existe, mas ela já é muito menor. A gente vê as gerações de agora bem mais flexíveis nesse sentido, entendendo essas diferenças de papel de gênero. Em psicologia, nós temos vários estudos sobre coparentalidade. Né? O que é a coparentalidade? É quando pai e mãe participam de maneira equilibrada das atividades domésticas e de cuidado com as crianças. Nós vemos hoje, muito mais do que na geração dos meus pais, os pais lá no parquinho com os filhos. Né? Às vezes a mãe está em casa e o pai sai com o filho para a mãe poder dormir, porque ela não dormiu a noite inteira. O pai trocando a fralda, né? A gente preparando a mamadeira, homens cozinhando. Né? Então, a gente vê que existe hoje uma flexibilidade maior quanto a esses papéis de gênero. E isso tende a ser, esperamos que seja assim, crescente. Quando a Tamires falava aí dessa questão dos papéis, eu penso nisso que a gente parece que está indo para um caminho que às vezes pode se perder também para um outro extremo, né? A gente lembra lá de Kuhn, né, dos paradigmas, que a gente tem um, daí vai para outro, desequilibra tudo, depois a gente chega no meio termo. A gente espera que seja desta forma. Mas pensando numa casa, todo mundo sujo, todo mundo limpa. Né? E em muitas casas, o que a gente vê acontecer, e havia mais antes, quando trabalhava homem e mulher, o mesmo número de horas fora, e a mulher não dava conta de limpar a casa e tinha que pagar uma faxineira, essa faxineira saía do salário de quem? Da mulher. Né? Então, a responsabilidade é dela limpar a casa. Se ela não limpar, tem que pagar alguém. Mas quem suja a casa, gente? Todo mundo. Se todo mundo suja, todo mundo limpa. Se todo mundo come, por que todo mundo não cozinha? Né? E aí vem uma outra parte que às vezes talvez não se queira tanto, né? Se ensina desde cedo, talvez isso aqui entre em outra pergunta, mas assim, se ensina desde cedo a criança que quando ele é jovenzinho ali no ensino médio, não tem salário, são 2 perrapados, o menino e a menina, vão sair, que é gentil que o homem pague, certo? Eu acho super bacana que um cara pague pra mim, entendeu? Da minha geração. Então, assim, super bacana que o menino pague, mas o que tá se ensinando ali? Que o homem é o provedor e a menina sensível não paga. Mas talvez a gente pudesse aí pensar o porquê que, então, não paga quem tem mais, seja mulher ou seja homem. Como seria isso, né? Então, deixei aberto aí pra gente pensar, mas o que a gente quer abrir mão? Porque tem os dois lados da moeda, né? Sim, exatamente. Só um negócio que eu queria falar, essa questão da cesta básica me pegou muito. Chega a ser irônico, é uma piada pronta, é ridículo. Qual que é o pressuposto do cara violentar uma mulher e ter que pagar uma cesta básica? Qual que é o pressuposto disso? Tipo, sabe? Quem teve essa ideia? Não, e assim... Bom, sei lá. Eu fiquei revoltado aqui. E Carol, eu acho que... E dentro disso... Pode falar, Tami, pode falar. Não, é que deu uma cortada, desculpa, eu não vi que você tava falando. Não, mas dentro disso... pode falar. Dentro disso que você está falando, eu acho muito interessante que, em geral, a gente pensa em um dos dois extremos, que é, nossa, como era ridícula a punição antes, e o outro extremo é, nossa, a pessoa tem que ser punida para sempre. E eu sou a favor de punições pesadas para agressores. Não me interpretem mal. Mas eu acho... Mas eu acho errado a gente pensar que não existe reeducação. Quando a gente fala de machismo, a gente fala de uma questão extremamente cultural. E, óbvio, tem muito a ver com caráter. E isso eu tô falando como opinião, porque eu não sou psicóloga, né? Tem a ver com caráter para mim. Mas a gente tem que pensar que as coisas podem ser reformadas. Porque se de uma geração para outra as coisas mudam, os comportamentos mudam, por que uma pessoa não pode ser reeducada ou não pode haver uma tentativa de reeducação? Tamires, tu trouxe um ponto extremamente interessante que linka com o que a gente falou já em algum momento sobre o como o machismo pode afetar os homens. Né? Então, assim, Sérgio Barbosa é um cara fantástico, vocês podem procurar o TED Talk dele. Um cara que estudou filosofia, enfim, foi pesquisando, entrou em prostíbulos para investigar, foi investigar agressores, foi para campo de futebol. E o resultado de todo esse trabalho dele foi uma coisa muito bacana, assim. Ele conseguiu criar, a partir desse trabalho, grupos para homens, né? E esses grupos de homens agressores.
Hoje surgiu até uma lei no local onde ele trabalha, que é obrigatório ter 2 grupos por ano, se não me engano, eles conseguem fazer. E uma das coisas que ele traz ali bem interessante é um homem que chegou no final desses encontros, onde ali eles podem expor a situação enquanto homens, e diz assim, cara, se eu não tivesse vindo aqui, eu teria matado minha mulher. Tu teve esse papel muito relevante através desse grupo. Então, assim, que o homem possa trazer as suas fragilidades, porque muitas vezes o homem é violento em função de uma cobrança de que ele não pode ser vulnerável. E a partir do momento em que ele sente que a mulher se sente ameaçado ou na sua autoestima abalado porque ele não consegue ter clareza muito bem ou porque ele tem um papel predestinado que muitas vezes não se encaixa, ele precisa confirmar isso que dentro dele foi apresentado. É assim, então tem que ser assim, e ele se sobrepor sobre a mulher. Já atendi paciente de que a mulher ganhava mais do que ele. E esse homem não aceitava essa situação. Não aceitava essa situação e ele queria que ela, mesmo trabalhando mais do que ele, ganhando mais que ele, tivesse as mesmas funções em casa e não admitia que ela pagasse alguém para limpar a casa. E ela tinha condição de fazer isso. Então, é uma coisa que fere a autoestima, mas o porquê isso, né? Então, é uma questão aí para se debater. Eu fico essa dica de vocês Com procurarem certeza, algo Carol. do Sérgio Barbosa, que ele vai trabalhar com esses grupos de reabilitação, dá para dizer assim, né? Não sei se reabilitação, assim, para homens que sofrem com o machismo também. Carol, muito obrigada. Esse é um assunto muito sério, rende muita coisa, a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente vai continuar no próximo bloco, tá bom? Então vamos para as notas agora, Pedro? Vamos. Já era. Dia do Humor é criado em homenagem a Paulo Gustavo. Prefeitura de São Paulo demite 3 funcionários que não se vacinaram e Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde abril de 2020. Dia do Humor é criado em homenagem ao ator Paulo Gustavo no estado do Rio de Janeiro. A data escolhida foi do dia 30 de outubro, quando seria o aniversário do comediante. O ator, que ficou famoso por atuar no filme Minha Mãe é uma Peça e na série de televisão Vai Que Cola, faleceu por conta de complicações no pulmão após contrair a Covid-19 no início deste ano. A Prefeitura de São Paulo demitiu 3 funcionários que se negaram a tomar a vacina contra a Covid-19 neste sábado, dia 30 de outubro. A entrada na Prefeitura só será permitida a partir da apresentação de carteira de vacinação ou declaração que comprove a imunização. O passaporte de vacinação se tornou obrigatório na quinta-feira, dia 28 de outubro. A Prefeitura está realizando um levantamento a respeito da vacinação dos efetivos, por meio do cruzamento de dados da Controladora Geral do município. O Brasil registrou 260 mortes por conta do coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando, no sábado, dia 30 de outubro, 607.764, o número de óbitos no país. Os dados obtidos pelo consórcio dos veículos de imprensa apontam ainda que, em média, morreram 314 pessoas por dia nos últimos 7 dias devido à Covid-19. O número é o menor registrado desde o dia 27 de abril do ano passado. Olá, voltamos com o Papo Reto, hoje falando de igualdade de gênero. Nós já estamos aqui com os especialistas há alguns momentos, já conversamos bastante, várias discussões importantes foram levantadas. E professora Tamires, conversando sobre isso, na sua opinião, como a educação afeta a visão de gênero na sociedade brasileira? Qual é a responsabilidade das instituições de ensino em relação à formação de uma identidade igualitária de gênero? Eu acho que as instituições de ensino elas têm uma responsabilidade muito forte num país como o Brasil para formar visões progressistas, principalmente em relação à igualdade de gênero. Muitas vezes, como a gente já conversou, dentro das casas os papéis de gênero não são equilibrados, ou não existem papéis de gênero fora do papel da mulher, porque muitas casas no Brasil são comandadas por mães solo. Então a escola, a faculdade, elas têm a responsabilidade de trazer outras visões de mundo para o estudante, tanto para a mulher quanto para o homem. Dentro da sala de aula, se você só vê professoras mulheres, você vai ter uma visão diferente de o que é uma pessoa educada, de o que é uma pessoa que conseguiu ser, entre aspas, bem-sucedida, né, na sua área. Mas em alguns campos, principalmente na área universitária, você quase não tem mulheres lecionando. Então, a gente fala muito das exatas, por exemplo. Nas exatas, você tem uma maioria de professores homens.
E isso acaba, muitas vezes, desencorajando alunas, desencorajando Falta um mulheres. exemplo, né? Pelo exemplo, você não tem ninguém. Então, como que você vai se colocar nesse lugar, nessa posição, se você não consegue imaginar? Na minha experiência, pelo menos, desde o ensino básico, enfim, você passa o ensino básico tendo praticamente só professoras, né? Sim. A pedagogia é majoritariamente feminina dentro do Brasil e as ciências biológicas também. Então, você tem nessas áreas uma presença muito forte de mulheres. Porque a gente tem uma imaginação, quase que uma mitologia, da mulher como alguém que tem muito a ver com cuidado e com vida. Então, tem tudo a ver mulheres darem aula para séries iniciais e darem aula de questões relativas à vida no mundo, como são as aulas de biologia, química, né? Ciências para o Fundamental 2. Mas depois que você sai desse nível de educação, você começa a se deparar com muitos professores homens, o que não é um problema, gente, de forma alguma. Mas que tipo de matéria esses professores lecionam? Então, na minha experiência, quem me deu biologia no ensino médio foi um homem. Na faculdade, eu já tive uma paridade maior de professores, mas no ensino médio a maioria era homem. E isso influencia muito de como a matéria é trazida para você. Quais nuances são apresentadas. Então, na aula de história, eu tive uma professora mulher. Essa professora trazia muitas informações sobre mulheres na história. E nem era uma pessoa que eu olharia assim e consideraria uma pessoa progressista em questões de gênero. Mas só por ser mulher, ela tinha um olhar mais aguçado para essas coisas. Isso não é... Eu não estou querendo ser generalista, não é assim que funciona todas as vezes. Mas você tem, sim, diferenças nisso. O meu professor de biologia falou pouquíssimo sobre o sistema reprodutor feminino. E ele falava coisas assim do tipo... Se você é mulher e você usa regata na rua, você está pedindo para ser estuprada. E não é porque ele é homem que ele estava falando isso, gente. Porque poucos homens são assim, na minha opinião. Já deu para ouvir de várias pessoas esse tipo de opinião, né? Homens e mulheres. Exato. Mas que a gente não pode negar que isso fortalece noções em alunos. Então, era muito interessante ver que quando ele falava isso em sala de aula, os meninos riam. E o comportamento abusivo deles era validado por causa disso. Porque você tem um professor, uma pessoa mais velha, numa posição de poder, falando que você está certo. E as meninas ficavam quietas. Depois de 3 anos no ensino médio, com o mesmo professor, muitas meninas davam risada também, porque elas querem se enturmar. Então, você tem esse primeiro problema, né? Que a educação precisaria resolver. Mas você também tem um segundo, que é a questão das pedagogias culturais. Como a gente já conversou, a questão da paridade de gênero, ela tem a ver com cultura e o que é mostrado para a gente como normal ou não normal. E se na educação, principalmente na educação universitária, na minha opinião, você não tem uma educação crítica em relação às questões de gênero, em qualquer que seja a sua área de estudo, como que você vai enxergar isso no resto da sua vida? Se na sua parte primordial da vida ali, que é o estudo, isso parece não ter importância. O gênero tem importância em tudo, ele tem peso em tudo, infelizmente. Porque hoje você tem homem conseguindo mais emprego que mulher, simplesmente por ser homem. Então é óbvio que vai afetar toda a sua área profissional. Então é preciso a gente ter essa noção. A educação ela pode ter o poder de te libertar e de te dar novas ideias, como ela também pode ter o poder de te oprimir e te dizer, olha, você nunca vai conseguir ter um futuro. Então, está muito na mão do professor isso das instituições de ensino também. Então, eu acho muito importante os profissionais da educação, e aí eu me incluo nisso, agirem com transparência mesmo, sabe? Em relação a essas conversas e dialogarem, criar... No último bloco a gente estava falando um pouco sobre essa questão, né? Sobre as nossas perspectivas, talvez, de melhora para essa problemática. E eu acho que muito tem a ver com isso, quando a gente está dialogando, quando a gente está conversando, a gente está se atentando realmente a esse problema. Uma coisa que me chama muita atenção, esses dias agora, que eu estava até comentando com o Gabriel,
Você conhece também o Gá? A Um gente... salve para o Gabriel Gruber. Um salve, Gabriel, um salve. A gente tava comentando uma coisa que foi muito, assim, engraçada para não dizer trágica, né? Que a gente viu em uma sala lá, a gente trabalha na mesma escola, e a gente viu numa sala, provavelmente, né, numa aula de biologia, o desenho na lousa do... Como é que é? A área genitária da mulher ali, né? O aparelho, não sei. A área ali Ele é o desenhada. reprodutor feminino, gente. Isso. Era essa palavra que eu tava procurando. E aí, a gente achou muito interessante, para não dizer trágico, que não tinha o clítoris ali no desenho. Tinham todas as partes com os nomes, com as indicações, e não tava indicando onde é o clítoris. E o Gabriel estava até comentando que umas alunas dele estavam depois se perguntando aonde estava. E aí uma aluna foi lá, provavelmente depois que a professora saiu da sala, e desenhou aonde ficava ali. E aí volta porque eu estava falando, né? E ela desenhou, o Gabriel contando que fez umas setas também e tal, não sei o quê. E aí eu tô comentando sobre isso pra gente falar exatamente sobre a transparência, entendeu? Na minha opinião, faltou transparência, não a crítica à professora que tava lá, professor, mas assim, né, por que não tava? Se esse era o assunto a ser tratado, se era isso que estava sendo representado ali, por que isso foi retirado? Por que essa parte foi retirada? Para não gerar um comentário na sala, para não sei o quê, mas você entende? A gente precisa da conversa, a gente precisa do diálogo. Às vezes vai gerar um comentário, faz parte mas... da educação. Exato, né? E aí eu acho que faz parte do professor, da preparação do professor, saber conduzir essa questão que vai ser levantada ali. Não, Entendeu? e você vai ter problemáticas desse tipo em qualquer sala de aula, né? Isso que eu acho incrível. Por exemplo, eu sou jornalista, então eu dou a maioria das minhas aulas é na área de jornalismo, comunicação. E eu recentemente produzi um conteúdo didático para uma matéria EAD sobre redação jornalística. E no conteúdo eu falo sobre a criação de títulos. E como muitas vezes no jornalismo brasileiro a gente tem títulos extremamente enviesados para o racismo e para o machismo. Então, quando uma jogadora de vôlei ela para em determinada posição, o jornalista adora especular sobre a vida sexual dela a partir de uma foto. Gente, isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. E tanto jornalista que só escreve, quanto fotojornalista, né? Que tira fotos em ângulos horrendos. A sexualização da atleta, né? E daí um aluno questionou para a tutora essa minha unidade, o que eu tinha escrito. Ele falou que não tinha importância. E eu fiquei, cara, como que não tem importância se isso acontece todo dia? Se todo dia um cara branco que faz tráfico de drogas é chamado de filho de fulano de tal, empresário, estudante, e um cara negro que comete tráfico de drogas é chamado de traficante. Como que não tem diferença se quando um jogador de vôlei ele faz alguma coisa ruim, ele é só chamado de jogador de vôlei, e se quando uma jogadora, mulher, faz uma coisa ruim, você coloca uma foto hipersexualizada dela na capa para dar clickbait e você faz questão de mencionar que ela é mulher de fulano ou que ela já teve tantos parceiros. Cara... Quem é o ex-namorado, ex-parceiro? Exatamente. Por que isso é notícia para mulher e não é tão notícia assim para homem? Fora da esfera de notícias de celebridades, né? Porque daí o homem também passa bastante por isso. Então é óbvio que é tema de aula, cara. E poucos professores falam sobre isso. Pouquíssimos. É muito necessário a gente ter esse tino, assim, para saber que é necessário falar em algumas vezes. Não querendo fugir do assunto, mas eu acho que, inclusive, que isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Assim, se a gente estava falando no último bloco sobre as nossas perspectivas de melhora para essa problemática, com certeza essa questão do clickbait que você falou é um caminho de que pode dar errado, entendeu? A gente estava falando sobre caminhos em que isso pode melhorar, esse é um caminho que pode ir, assim, de mal a pior, né? Como as pessoas têm procurado exatamente trazer, às vezes, essas problemáticas, trazer, às vezes, essas discussões, mas tentando abranger exatamente para ganhar clique, ganhar
Para vender alguma coisa, né? Engajamento, né? Engajamento. Como se fosse uma justificativa, esse tipo de coisa. Tudo isso que a gente tá conversando é muito importante. A gente tá falando sobre questões de igualdade de gênero em vários aspectos, ok? Falamos sobre isso na educação e eu agradeço com certeza a opinião de todos vocês, as informações que vocês trouxeram como especialistas, e agora nós teremos um outro momento, não é isso, Pedro? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela opinião de vocês. Foram assuntos, nossa, muito importantes, né? Pontos incríveis. E agora nós vamos acompanhar aqui uma reportagem especial aqui preparada pela nossa equipe. O projeto de lei de iniciativa da vereadora Maria Letícia, do PV, que tipifica e pune o assédio sexual dentro dos transportes coletivos, foi aprovado em Curitiba no dia 13 de setembro. O pacote de medidas tem como objetivo intensificar o combate à importunação sexual através da atuação da Guarda Municipal. Entretanto, antes de sua aprovação, o projeto tramitou durante 14 meses no CMC, o que explica a dificuldade e a grande burocracia envolvida na criação de leis em prol das mulheres. Existe uma grande burocracia ainda hoje, na sua opinião, Carol? Existe uma grande burocracia ainda hoje na aprovação de leis como essas que protegem a mulher? Veja, infelizmente, existe sim uma certa resistência no âmbito legislativo para aprovar essas leis que vão proteger a mulher de maneira mais eficaz, né? Nessas situações que causam esse tipo de constrangimento. Porém, eu acredito que nos últimos anos a gente avançou bastante, criando dispositivos, novos dispositivos, como foi o caso da importunação sexual, que está prevista no artigo 215-A do nosso Código Penal, né? Então, a gente já tinha alguns outros dispositivos, e aí novas leis vieram e aumentaram a pena. A gente também teve, esse ano de 2021, a criação do tipo penal de stalking, que é a chamada perseguição. Existe, sim, uma resistência, mas eu acredito que nos últimos anos nós estamos avançando para que isso, né, de 2018 para cá, para que nós tenhamos dispositivos legais que busquem uma proteção mais ampla, mais efetiva para as mulheres, no caso concreto. Curitiba não foi a única cidade a adotar campanhas e leis para combate da importunação sexual e violência contra a mulher dentro de transportes. Em um país onde 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em meios de transporte coletivos, segundo pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva, a criação de projetos focados em diminuir esses números se faz cada vez mais presente. Em 10 de maio de 2021, por exemplo, foi aprovada no Amapá a Lei Estadual número 2555, com o objetivo de combater e prevenir o abuso sexual nos transportes coletivos municipais e intermunicipais. O Estado também implementou outras medidas auxiliares, como instalação de câmeras de segurança nos ônibus de Macapá. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, medidas contra esse mesmo tipo de violência entraram em vigor a partir de setembro de 2020. O projeto de lei 479 de 2018 contou com 5 votos contrários e 39 a favor, e pretende implementar campanhas permanentes através de ações preventivas e fixação de adesivos e peças publicitárias nos ônibus e metrôs. E com essa lei aprovada esse ano, você acredita que esses números podem mudar? Eu acredito sim na mudança, até como uma força coercitiva que o direito tem. O direito tem essa força de obrigar as pessoas a fazer ou não fazer algo em virtude da lei. Então, acho que é um avanço mesmo, são medidas que vão melhorar a divulgação e queira ou não, vão debater, vão trazer à tona esse assunto, e me espanta um número tão grande de mulheres, né, que tenham sido vitimadas por esse tipo de conduta. Então, essas leis estaduais são importantes, mas claro que uma medida jurídica de âmbito nacional, sem dúvida que vai ter um alcance maior para toda a população. Não só a lei ela tem um aspecto importante, mas outras medidas, outras políticas públicas que possam também
criar essa conscientização, alterar essa cultura, que muitas vezes é a que reforça comportamentos que são hoje já tipificados como crimes na nossa lei penal. Adesivos, enfim, posts, né, que mais? Faixas indicativas, pessoas que possam dialogar e informar as demais nos próprios transportes coletivos, são medidas também importantes e que devem atingir com maior eficácia a sua finalidade, que é a proteção mais efetiva da mulher. O objetivo da distribuição dessas informações é orientar as vítimas sobre as medidas que elas devem tomar para identificar e denunciar o agressor. A fixação desses materiais educativos nos transportes virou lei sancionada em Manaus, capital do Amazonas. A lei tem como foco conscientizar e alertar a população, além de coibir atos de importunação sexual. Já em âmbito nacional, o projeto de lei 82 de 2021 visa proteger mulheres que tenham sido vítimas de violência, importunação sexual ou abuso. A proposta se fundamenta na responsabilização do autor do crime e na efetivação do protocolo de segurança, que promete promover a conscientização da população e a obrigatoriedade dos funcionários de transportes públicos a denunciar ao aparato policial toda situação ofensiva a mulheres dentro dos veículos. Giovanni Manzoli, para o programa Papo Reto. Nossa, muito interessante toda essa reportagem que a gente assistiu, tudo aquilo que a gente pôde escutar. Existem muitas opiniões sobre tudo isso, mas a gente sabe, Danilo, que a primeira onda do movimento feminista, ela aconteceu no século XIX, ali início do século XX, e ela contou principalmente com a presença de mulheres brancas, de classe média alta, e atualmente a gente quer saber quem carrega, que encabeça, que leva à frente do movimento feminista. Então, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, né? Essa pergunta é um pouco complicada de ser respondida, porque não dá pra... Eu pelo menos, não conseguiria dizer, assim, responder na lata, né? Quem encabeçaria esse movimento? Ainda mais porque hoje, como a gente estava comentando aqui, inclusive, esse é uma pauta, né? Uma problemática que tem sido discutida amplamente, assim, né? Então, eu diria que hoje nós, como indivíduos, já temos uma grande parcela de responsabilidade em encabeçar, né? É claro que existem organizações, existem grupos que, de fato, né, vão à frente, enfim, em palestras, falas, discussões, debates sobre o assunto diretamente, mas eu acredito, pelo menos, que a gente possa entender realmente dessa forma, que hoje nós como indivíduos temos essa responsabilidade, né, na verdade, de discutir a pauta, etc e tal. No que tange a história, no que tange o início desse movimento, né, a questão que a pergunta colocou sobre as mulheres brancas de classe média, né, que iniciaram esse movimento, a gente aí, enfim, a gente pode e conectar isso a um fato que aconteceu, por exemplo, que dá o significado ao dia 8 de março, né? Sim. Que é o Dia da Mulher, que foi a questão do incêndio na fábrica em Nova York, que aconteceu, que muitas mulheres morreram lá. A gente vê no contexto, tratando do recorte histórico específico aí, o caso de que, nessa época, né, com a crescente da industrialização e tudo mais, o que acontecia? Muitas vezes os funcionários ficavam dentro das fábricas lá, trabalhando por mais de 15 horas, isso era muito normal, uma coisa que eu até comento direto com os alunos, que eles contratavam crianças até, né, nessa época, porque Jesus. tinham... olha que doideira. 15 horas é muito tempo. Não conseguiria. E olha isso. E olha isso. Isso aqui assim, explode a cabeça, pelo menos a minha explodiu, né? Eles contratavam crianças porque, por exemplo, tinham muitos maquinários onde às vezes dava um problema nas engrenagens, etc e tal, e só o braço das crianças seria fino o suficiente para encaixar ali, às vezes, num buraco no meio das engrenagens para fazer uma manutenção. Então, se tinha crianças de 11, 12, 13 anos trabalhando nesses serviços específicos. Era uma questão, enfim, amplamente, assim, de muita opressão, de muita... não é nem desigualdade a palavra, é violência mesmo no ambiente de trabalho, né? Essa questão da fábrica aí que aconteceu, por exemplo, era esse caso. Se não me engano, tinham mais de 500 mulheres que trabalhavam naquela fábrica. Elas trabalhavam por essa carga horária
selvagem aí, né? A gente pode dizer assim, Desumana. predatória, exatamente. Eram trancadas ali, né? Dentro, literalmente, só podendo ver ali o relógio, né? A hora de sair. E o que aconteceu? Nesse período, nessa época, no início, né, do século XX, as mulheres já estavam começando a se juntar, a se agregar para lutar não só pelos direitos feministas, mas também pelos direitos trabalhistas, né? Que é o caso que eu estou falando agora, né? Que atingia mulheres, crianças, enfim. Sim. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, do início do movimento, com mulheres brancas encabeçando, é muito por conta desse contexto mesmo, entendeu? Que essas mulheres estavam inseridas nesse contexto de trabalho, nesse contexto profissional, e por isso foram levadas a se agrupar e lutar pelos direitos, né, amplamente falando mesmo. E aí acabou acontecendo enfim, reza a lenda, né, que foi um incêndio acidental, mas tem muitos historiadores que vão dizer que não, né? Que as mulheres dessa fábrica especificamente, eram mulheres que estavam se juntando por essas lutas e que aí, enfim, trancaram a porta e falaram, vamos calar a boca dessas mulheres, entendeu? E aí não seria um incêndio literalmente acidental. calar, né? Pra sempre. Exatamente. Seria assim, proposital. né? Mulheres morrendo queimadas, né? Isso não é novo na história. Vem desde a Idade Média, né? Vem desde a Idade Média essa prática aí, né? Com Enfim. certeza, é horrível. É um jeito que encontraram em vários momentos da história, a gente consegue reparar isso, que as mulheres, elas foram, de certa forma, silenciadas, elas foram impedidas de lutar. Então, é uma questão assim, não só não foram incentivadas, como foram impedidas de recorrer aos seus direitos, as coisas que elas necessitavam muitas vezes. E sim, tem muita diferença, né, nos movimentos daquela época e nos movimentos de hoje. Eu falei isso, mas assim, para contextualizar nesse lance das mulheres brancas que encabeçaram esse movimento no começo. De certa forma, foi uma consequência do que estava acontecendo. Elas foram levadas a isso, né? E aí, outro... Pode falar, Tânia. Não, é só rapidinho, assim, uma intermissão, porque eu concordo com você que isso tem muito a ver com as mulheres brancas por conta do lugar em que elas estavam na sociedade. Mas tem uma outra questão, quando você fala de minorias étnicas e raciais, né? Essas minorias estão enfrentando outros problemas e sempre enfrentaram desde que o mundo é mundo, infelizmente. E principalmente do século XIX para cá, com o crescimento do capitalismo, de fato, essas pessoas têm problemas bem diferenciados. Então, Gente, corta isso, porque eu esqueci o nome da pessoa, gente. Voltando. Então, a Angela Davis, que é uma pensadora feminista americana, ela faz um estudo bem longo sobre a história das mulheres pretas nos Estados Unidos, especificamente, mas muito disso é transportável para a nossa realidade brasileira, né? E o que ela vai falar? Que houve, inclusive, uma rejeição ao movimento feminista no início, porque muitas das pessoas que estavam encabeçando o sufrágio eram racistas, cara. Porque o que foi o sufrágio? Foi a luta pelo direito a voto. E na cabeça do parlamento americano, do Congresso americano, para resumir bastante, você ia dar direito a voto para um grupo só. Qual que poderia ser esse grupo? Mulheres brancas ou homens pretos. A mulher preta não estava nem nessa discussão. Sim. Nossa, e o argumento muito mais difícil, né? É pesado pra caramba esse negócio, porque você tem um histórico de racismo muito forte na primeira onda do feminismo. Porque tinha muitas pensadoras, e das quais a Elizabeth Cady Stanton é a mais conhecida, ela literalmente falava assim, vocês têm que dar direito de voto para a mulher branca, porque a mulher branca tem uma educação formal, o homem preto não tem. Então, o que interessava mais aos políticos? Darem voto para quem tinha educação formal. Eles não tinham o pensamento que a gente tem hoje, que todo mundo tem direito a voto. Com certeza. Então, aí você as teve... pretas, então, elas sofriam a parte por ser mulher e depois por ser preta também. Era um sofrimento acumulado, né? Não, Sim, nesse caso... Mas... E pensa, nesse contexto aí, cara, você tem os pais dessas mulheres não conseguindo votar, os maridos dessas mulheres não conseguindo votar, os irmãos, os tios e tal. De quem que você vai comprar a dor? Provavelmente de quem tá na sua família, de quem tá no seu mundo. Porque as feministas da primeira onda, elas não estavam atacando só os homens pretos, elas estavam atacando por tabela as mulheres pretas.
Uhum. E tem várias pessoas que fogem dessa regra. A Sojourner Truth, que foi um grande nome das feministas da primeira onda, era uma mulher preta. Uhum. Só que quem ganhou nessa história foram as mulheres brancas com pensamentos racistas, cara. Então, você tem uma falta de identificação nesse primeiro momento de mulheres que são de minorias étnicas raciais com os pensamentos do feminismo. E aí, a explicação do Dani fica com uma cor maior, eu acho. Que daí você entende por que só a mulher branca estava nessa luta, praticamente. Uhum. E também eu acho importante, assim, quando a gente fala, por exemplo, desse caso, é claro que, assim, esse caso do incêndio, ele é quase folclórico, né? Sem querer descredibilizar a tragédia que aconteceu, obviamente, mas, assim, a gente imagina que é muito, assim, foi dito, né? Porque se tornou um evento mundial, tem um dia, né, por conta desse evento. Então, muita coisa se fala sobre ele, talvez muita coisa se aumenta sobre ele, etc e tal. Mas uma coisa que eu acho importante a gente dizer é que, falando sobre essa classe operária especificamente, daí tocando no assunto do incêndio na fábrica lá, né? É interessante a gente ter em mente que por que mulheres brancas sofreram nesse incêndio? Por que não tinham mulheres negras ali? Porque elas nem trabalhavam. Exatamente. Porque Não, mulheres negras elas podiam, mas não na indústria. É exatamente isso que eu ia falar. Não era de praxe que mulheres negras trabalhassem em fábricas, em indústrias, entendeu? Elas provavelmente trabalhavam em casas, como domésticas, etc e tal. Nesse caso específico, né? Claro. Muitas vezes em trabalhos análogos à escravidão, porque por mais que a escravidão não fosse mais algo legalizado, você tinha trabalhos análogos, você tem até hoje. E assim, se a gente for falar sobre escravidão, galera, esquece, porque assim, ó, parar pra pensar, 1888, a abolição da escravatura no Brasil, foi o último país do mundo a abolir. Gente, 1888, foi ontem. Tipo assim, em termos históricos, né? Cara, é ontem, entendeu? Então, assim, 1888 acabou a escravidão. KKKK, né? Enfim, 1888 acabou a escravidão. Até 1920, 1930, a gente pode analisar a história como se ainda existisse escravidão legal, entendeu? Tipo, é só a partir daí, a partir de 20, 30, que a gente começa a falar realmente numa alteração, assim, da posição do negro na sociedade, entendeu? Até 20, 30, o negro ainda é totalmente visto como escravo, normal, entendeu? Professora Esse Tamires, é o ponto. Qual é, assim, as diferenças entre feminismo e feminismo, assim? São dois termos que são usados, né? Tipo, a gente vê bastante na mídia. E até que ponto eles têm significado e eles são diferentes entre si? Como esses dois movimentos se comportam? Vamos, então, fazer uma recapitulação do que é o feminismo. O feminismo é um movimento... São vários movimentos, na verdade. É um agrupado de movimentos liderados por várias pessoas diferentes, não necessariamente apenas mulheres, que prezam pela equidade de gênero. A gente está conversando aqui sobre igualdade de gênero porque é o termo mais utilizado na língua portuguesa, mas o termo correto não seria igualdade, seria equidade. Porque o que o feminismo quer não é anular o que é o sexo. Então, eu sou mulher, sou homem, sei lá. Ele quer que as pessoas tenham a mesma importância social, a mesma importância política, as mesmas oportunidades e os mesmos lugares de fala dentro das suas condições. Então, eu, como mulher, eu quero poder participar de tudo que eu posso, que eu quero na vida. E muitas vezes eu não tenho essa oportunidade por ser mulher, né? Isso também tem a ver com classe, tem a ver com raça, tem a ver com etnia, tem a ver com o país que você mora. Tudo isso faz parte das discussões do feminismo hoje em dia, porque o feminismo quer equidade. O feminismo é uma palavra comumente utilizada também, principalmente por pessoas que se declaram antifeministas, ou seja, anti a equidade / igualdade de gênero, mas ele não é considerado um movimento. Ele não tem força política, ele não faz transformações como o feminismo faz. E as pessoas comumente definem o feminismo, na verdade, como o ódio aos homens, né? Como a crença de que a mulher ela é superior. E, portanto, o feminismo seria o oposto do machismo, no espectro, né?
No sentido de que o machismo ele vem de um ódio às mulheres e a tudo que é feminino, e o feminismo seria um ódio aos homens e tudo que é masculino. Na verdade, a palavra correta para isso não é feminismo, gente. A palavra correta para isso é misandria, que é o termo utilizado para ódio aos homens, assim como misoginia é o ódio à mulher. Sim. Mas o feminismo, na prática, cara, ele não existe muito. É óbvio, você vai ter uma pessoa ou outra isolada aí que, eu odeio homens. Mas o ódio aos homens faz existir uma categoria de homicídio por gênero? Não, cara. Você não escuta por aí de um feminicídio reverso, né? Então, não existe crime em geral contra um homem simplesmente porque ele é homem. Sim. Existe crime contra o homem porque ele é criminoso, porque ele é violento, enfim. Bateu, enfim. Né? Exato. De ódio, de impulso, mas enfim. Mas não é um crime ao ódio ao gênero, ódio ao sexo. Ele tem a ver com outras características. Isso não faz com que o homem receba menos, não faz ele ser... Não, o homem receba menos, isso não faz com que o homem tema pela sua vida quando ele está caminhando sozinho à noite. Talvez ele tema pela sua vida porque ele está numa região violenta, mas não porque ele é homem. Com certeza. E isso em si já nos mostra que o feminismo ele é uma falácia na sociedade hoje. E lembrando, gente, o feminismo ele não é ódio aos homens, ele não é superioridade feminina, ele tem a ver com equidade. Então, se você é uma mulher que o seu sonho, o seu planejamento de vida é ter filhos, ser mãe, ser uma dona de casa, trabalhar dentro da sua casa, o feminismo valida a sua experiência. Sim. Se o seu sonho é trabalhar fora, se você não quer ser mãe, o feminismo também valida a sua experiência. Porque o propósito do feminismo não é te diminuir porque você escolheu certa coisa. É dizer que você tem a oportunidade de escolher o que você quiser. E assim também para o homem. Ele valida as experiências do homem como um ser humano complexo e completo. Verdade. Danilo, e como assim os homens, de um modo geral, podem contribuir com as soluções para a sociedade mais igualitária assim, entre os gêneros? Eu acho, na verdade, que a Tami acabou de responder essa pergunta. Com certeza. Se eu entendo, se eu escuto o que a Tami falou agora e realmente entendo isso, acabou. Sim. Entendeu? Fechou o problema. É isso, eu preciso entender o quão complexo eu posso ser. Eu preciso entender a completude do meu ser mesmo, sabe? Por exemplo, eu posso chorar, né? O exemplo que a gente usou no outro bloco. Eu, como homem, eu posso chorar aqui na frente de vocês e não vai dar nada, entendeu? Porque eu sou um ser humano e eu choro. O machismo é esse cárcere, né? É essa cela aí. Essa cela onde, enfim, Isso não te diminui, né? Exato. Eu acho que assim, o que os homens como indivíduos podem fazer não a solução, mas assim, para um desenvolvimento dessa questão é aceitar exatamente aceitar e realmente conseguir expressar essa completude do eu, sabe? O sofrer, a angústia. Poxa, eu posso fazer isso, eu posso ser essa pessoa, eu posso demonstrar isso. Entendeu? Porque no final das contas, enfim, é um mal que eu tô fazendo pra mim mesmo, né? Eu tô me censurando de sentir, de experimentar, de expressar, certo? Sim. Pra quê? Pra conseguir encaixar outra pessoa de uma forma que seja confortável na minha vida. E é o mal que sabe? você faz pra você, não para em você, mas afeta outras pessoas à sua volta. Afeta todas as mulheres que estão à sua volta. Então ninguém sai beneficiado com o machismo. Sim, eu acredito numa questão de postura também. Se eu sou um administrador e ali eu tenho uma mulher que está ganhando menos que o homem, cumprindo as mesmas funções e trazendo o mesmo aporte, então como administradora eu lutar por esse direito dessa mulher. Sim. Nossa, Carol, com certeza. Nós temos assim,
sociedades que são mais machistas que outras, né? Por exemplo, na Nigéria ainda existe muito machismo. Tem vários países, aqui é um exemplo. No Brasil. Nós temos no Brasil, mas não é tanto como assim, por exemplo, Chimamanda trazendo um exemplo de uma pessoa que viveu lá, foi no restaurante lá, tem locais em que a mulher não pode entrar desacompanhada, se é num barzinho ou vai numa festa, ela não pode entrar sozinha sem a companhia do homem, ela só pode entrar com o homem. E aí, então, esses homens conseguirem... claro que vai de uma educação deste homem que também é vítima dessa estrutura cultural, né? Mas trabalhar com esse homem, ela traz uma experiência na Nigéria que ele saiu para se encontrar com um amigo, era amigo mesmo, não era marido, não era namorado nem nada, saiu para ir num restaurante, na saída tinha um flanelinha, não sei se chama assim aqui flanelinha, eu sou gaúcha, não sei se chama do mesmo jeito, que muda de um lugar para outro, né? Tinha um flanelinha, então ela tirou uma gorjeta lá, né? Tirou um dinheiro da bolsa para dar pro flanelinha. No momento em que esse flanelinha recebeu o dinheiro, ele olhou pro homem e disse, muito obrigada, senhor. Né? No entendimento de que esse dinheiro que ela estava entregando não poderia ser dela, teria que ser do homem, né? Porque uma mulher não teria condições de dar. Então, assim, existem lugares em que isso é mais forte. E o que se esperava de um homem nesse momento? Por que está agradecendo a mim? Agradeça a ela. Então, essa postura do homem de colocar a valorização na mulher... De abrir espaço para ela também falar. Exatamente, que pode contribuir, como foi a pergunta, né? Pode contribuir com soluções para uma sociedade mais igualitária. Com o homem certeza, ter uma Carol. Postura de validar a mulher, né? Como ser que também... Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi realmente uma discussão muito, muito, muito boa. A gente conseguiu trazer vários aprendizados. Várias falas aqui que ficam importantes para os nossos ouvintes e para nós que estamos participando dessa conversa. E, infelizmente, a gente já tem que se despedir da Tamires. Tamires, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, viu? Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Mari. Obrigada, Pedro. Obrigada, Carol. Obrigada, Danilo. Prazer, Tamires. Prazer. Pessoal, nós vamos continuar com o Danilo e com a Carol, tá bom? Então continuem nos ouvindo, participem do nosso programa, que ainda temos muitas coisas para conversar. Nutella combina com pão quentinho, com morango e com risada. Nutella combina com pão de queijo e com sorriso. Combina com tapioca e com amigos. Nutella combina com fim de semana, com café da manhã e com você. Feita com ingredientes de qualidade, como avelã e cacau, tudo que é bom combina com Nutella. O mundo está em constante evolução. Por isso, é muito importante produzirmos uma sociedade mais igual para todos. No programa de rádio Papo Reto, você vai acompanhar uma conversa profunda com especialistas sobre a igualdade de gênero. Um conteúdo muito especial e relevante para a sua vida. Papo Reto, um programa que não se faz de meias palavras. Tudo começa com uma semente. Eu sou a semente de um futuro, de uma estrela. A semente da juventude. Eu sou uma semente porque eu posso crescer. A desalimenta a semente que existe dentro de você. Experimente o novo e delicioso poder da semente de amêndoa, soja e coco. Estamos aqui no último bloco do nosso programa. Hoje a conversa é sobre igualdade de gênero. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui no programa aqui, né? O programa tá com um assunto intenso, né? Sobre igualdade de gênero. E Carolina, responde pra gente sobre esse assunto. A filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir, acho que é assim que se pronuncia, no prólogo do seu livro, considerado um dos pilares do feminismo do século XX, o segundo sexo, o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Nesse contexto, qual é o papel da mulher na sociedade? Como as mulheres podem mudar o meio em que vivem em prol da igualdade? O que
você acha sobre isso? Essa citação é extremamente polêmica, Bem né? polêmica. Pode dar muito pano para manga. Mas quando a gente vai analisar, assim, nós nascemos com cérebros diferentes. O cérebro do menino, o cérebro da menina já é um cérebro diferente, né? A gente tem composições hormonais diferentes que produzem, como a gente falou aqui, um exemplo, a mulher vai produzir mais ocitocina, que é o hormônio da ligação. Então, a gente tem papéis diferentes no meu entendimento e eu estou aberta à discussão. Com certeza, a gente né, olhar pontos de vista diferentes, a gente pode crescer muito nisso. Mas eu entendo que a gente tem, sim, funções diferentes na sociedade, mas todos temos os direitos, né? E aí pensar nesse contexto de qual é o papel da mulher na sociedade, isso é bastante discutido, como a gente falou. Eu acredito que eu já mencionei aqui da Carol Gilligan. É uma das primeiras estudiosas a falar disso dentro da psicologia. A Carol Gilligan, ela vai dizer que a mulher ela precisa se dividir numa decisão bem importante entre exercer a função de cuidado, né, do outro, abrir a mão dos seus desejos e dos seus planos em função de cuidar do outro, ou então investir em si mesma. E a gente vê como isso se dá na mulher, que normalmente tem vários irmãos, a mulher é que cuida mais dos pais idosos, né? Quando os filhos estão doentes, é ela que vai ficar mais com esses filhos doentes, vai cuidar das amigas, ela tem essa preocupação com o bem-estar dos outros. A gente vê com mais frequência mulheres. Gente, a gente não está falando aqui que é 100%, as pesquisas não vão falar que é 100% assim, a gente fala em questão de maioria. Né? Agora, o quanto disso é de ordem biológica, vem com a mulher, o quanto isso é construído. Então, essa é uma discussão, assim, bem importante. Não né? pode chegar num ponto em que ela é obrigada. Ela tem que se entender dessa forma também. Aí tá o problema, né? Aí tá o problema, né? Sim, essa obrigação, né? Só porque tu é mulher, tu é obrigada a anular tua vida para cuidar de alguém. Né? Talvez é aquele homem, como eu já atendi alguns casos em consultório, é aquele homem que tem condições financeiras de pagar uma enfermeira para cuidar, mas ele não paga porque é teu papel e porque tu é mulher, tem que cuidar de mim. Né? E aí a mulher tá com um problema de coluna, a mulher não pode fazer as coisas que ela... ser ela para viver a vida do outro. Né? Não tô também aqui dizendo que a mulher não precisa cuidar só porque ela é mulher, agora não precisa cuidar mais. Mas que a gente tem que sair para um aliviar, né, a carga do outro, né? E se a gente tem a possibilidade de aliviar a carga do outro, ninguém precisa se anular. Né? A gente está para potencializar as coisas boas que tem aí. Agora, como as mulheres podem mudar, né, o meio que elas vivem em prol da igualdade, acho que isso começa desde cedo. A partir do momento que eu sou uma professora, como em algum momento foi falado, eu educar para saber que todos têm direitos, todos são amados. E quando a gente fala de feminismo, eu não sei definir se eu sou feminista, não sou feminista, não sei definir isso aí, ainda tem que pensar mais sobre. Mas, assim, o que eu penso é pensar numa igualdade para todos. Não para a mulher, ou para homens, ou para gays, ou para lésbicas, mas, assim, é uma igualdade que todos merecem atenção, todos merecem ter os seus direitos preservados. Direito é o mínimo, né? Direito ao respeito, à vida, ao poder de escolha. Sim, e aí a gente ensina isso desde cedo com as crianças. Então, enquanto professora, eu posso ensinar isso das crianças. Enquanto mãe, eu vou trabalhar com os meus filhos a questão da empatia. Com certeza, Carol. Essa questão da mulher ela ter espaço, ela poder aprender, ela poder exercer a sua vontade, é uma coisa que permeia vários assuntos, inclusive a política. Tem uma citação aqui que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: uma mulher na política muda a própria mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. Danilo, é o seguinte, quem disse isso foi Michelle Bachelet. Ela comandou o Chile entre os anos de 2006 e 2010 e depois entre 2014 e 2018, quando ela se tornou a primeira encarregada da ONU Mulheres, a Agência das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero. Atualmente, 24% dos cargos políticos são ocupados por mulheres. 24% é muito pouco. A gente sabe que as mulheres elas não são 24% da população. Essa representação aí está um pouquinho desigual, como a gente pode perceber claramente. Por que isso acontece? E quais são as consequências disso para a sociedade? Essa é uma realidade que ela precisa ser alterada? Óbvio. E claro. Como a gente vai alterar? Não, claro, precisa muito ser alterada. Que bom que a gente está discutindo isso aqui, que a gente está conversando sobre isso. Isso, né, só o fato de a gente estar levantando a problemática já significa que alguma coisa está acontecendo, né, ainda bem. Um ponto que eu acho que é muito importante da gente ter em mente é que essa questão, né, do machismo e etc e tal,
ele vai tocar exatamente na redução da pessoa, né? Ele vai gerar, na verdade, uma redução do doente, do outro, né? Do indivíduo. Exato. E quando a gente analisa essas estatísticas aqui, a gente pode ter uma confirmação de que, de fato, isso acontece, né? Por que não tem mulheres na política? Porque as mulheres, enfim, são reduzidas a uma posição onde elas não podem ocupar esse cargo, onde elas não teriam capacidade de estar ali, de fazer, de viver essa experiência, né? De agir, enfim, de uma forma que elas... Nossa, gente, foi mal, hein? Aqui eu me embananei. Desculpa aí. Mas enfim, tudo bem, acontece. O que eu queria dizer no final das contas é que toda essa discussão que a gente está falando aqui é exatamente sobre como eu reduzo o outro, né? E essa estatística mostra exatamente isso. As mulheres são reduzidas a uma posição, a uma condição onde elas não, talvez, conseguiriam desenvolver Ai, gente, uma diferença. Às vezes, a maior problemática é que nem passa pela cabeça das meninas ocuparem um cargo na política. Uhum. As meninas, elas não se envolvem. Uma adolescente, uma jovem... É muito difícil você ver, por exemplo, numa turma de jornalismo, que é o caso de parte da turma que organiza esse programa, mulheres se interessarem por jornalismo político. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque não é algo que é incentivado, né? A gente acaba que... O resultado de tudo isso, dessa privação dos espaços, de onde a mulher pode ou não acessar, resulta nessa desigualdade, que a gente consegue ver nos dados. Então, não é uma sensação, é um fato que a gente realmente consegue observar. Agora, nessa redução, assim, das mulheres apontando nesse assunto, assim, Carolina, a socialização diferente entre homens e mulheres tem impacto no mercado de trabalho? Se tem, qual é? Eu acho que a gente já comentou sobre isso bastante, assim, no decorrer, né, do programa, que, claro, a forma com que a gente socializa vai repercutir na forma em que a mulher vai se inserir nesse mercado. Os postos, que foi acabado aqui, o que ela vai almejar, né, em considerar que é possível. A gente tem Vygotsky lá, que vai dizer assim, a zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky vai dizer assim, se tu coloca uma criança a uma distância tão longe que ela acha que ela não vai chegar ao brinquedinho, tá longe, ela vai olhar para aquele brinquedinho e dizer assim, eu não vou... Por que eu vou me esforçar até lá? Nem vou sair do lugar. Agora, se coloca muito pertinho dela, ela não faz esforço nenhum, ela não cresce, porque está do lado dela. Agora, se tu bota no meio do caminho, que é possível chegar lá, mas que exige ainda um esforço, isso gera uma motivação. A criança anda, quando ela chega lá, ela fica feliz com a conquista e ela, então, se encoraja a seguir em frente. Então, quando a mulher olha um objetivo que é inalcançável, é difícil para ela pensar, eu sou engenheira, que isso, bem capaz, aliás, tem um monte de homem, como é que eu vou passar na prova, não tem como. É algo que parece impossível, As né? mulheres são menos inteligentes que os homens, se tiver esse entendimento, não tem como chegar. Agora, se ela vem de uma cultura que incentiva o professor, a mãe, o pai, a avó, que diz assim, não, tu pode ser o que tu quiser ser, bora, vamos estudar junto, vamos lá, fazer conta que tu pode conseguir. Com certeza. Ser mulher não te impede de ir atrás do que você quer, dos seus Sim. objetivos, da tua carreira profissional. Sim, e até mesmo penso em algo interessante. A gente está falando aqui do campo de trabalho, mas em algum momento a Tamires falou nesse sentido também. E nada impede de que eu, como mulher, se eu escolher ficar em casa cuidando dos meus filhos, porque para mim isso é o mais relevante, porque eu me sentirei bem fazendo isso, deixando esse legado e achando que isso é o mais significativo para minha vida, não tem problema nenhum. Isso não é ser antifeminista ou ser errado. Com certeza. Não. Eu vou fazer o problema que eu é quero quando ser. isso provoca uma diminuição de quem você é. Isso tem que ser Sim, valorizado tanto sim. quanto a carreira de um homem, tanto quanto uma carreira de uma mulher. Tudo isso precisa estar como Sim. uma opção, né? Ter a possibilidade, exatamente da opção, ter a possibilidade de fazer uma escolha. Com certeza. Não algo imposto. É muito difícil estar num lugar que tu não quer estar. Então, assim, o poder escolher é uma questão de liberdade, né? A pessoa É vai verdade, se Carol. sentir- Carol, muito obrigada, Danilo. Agora nós vamos para os momentos das notas. Prestem bastante atenção que nós iremos conversar com vocês. Tonga registra um caso de Covid-19 desde o início da pandemia. Menina corta fita de inauguração antes da hora na Turquia. E mulher perde lugar em ônibus para toneste sêmen de boi. O primeiro-ministro de Tonga, Pohriva Tuionetoa, anunciou no sábado, dia 30 de outubro, o primeiro caso de Covid-19 no país, desde o início da pandemia. Com isso, na próxima semana, a possibilidade do arquipélago entrar em lockdown.
segundo o governante de Tongatapu. De acordo com o primeiro-ministro, a pessoa infectada é um passageiro que chegou da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, na quarta-feira e está isolado em um hotel. Menina cortou fita de inauguração antes da hora em um parque em Ankara, capital da Turquia. Na cerimônia se encontrava o atual presidente do país, Erdogan, que ficou visivelmente irritado com a situação e ainda pediu que a menina esperasse, mas ela não atendeu ao pedido. Os organizadores do evento buscaram outra fita e pela segunda vez a garotinha não esperou, mesmo a pedido do presidente. Após cortar a fita novamente, a menina deixou apenas um pedacinho para o presidente cortar e declarar oficialmente a abertura do lugar. A dona de casa Mirna Dias de Almeida Cruz, de 50 anos, foi obrigada a viajar em um assento de ônibus que ela não havia comprado. Dona Mirna comprou um assento-leito, mas a empresa rodoviária colocou um carregamento de tonéis de sêmen de boi no lugar dos passageiros leitos. Dona Mirna teve que viajar num assento comum. Isso tudo ocorreu na quarta-feira, 27 de outubro, quando a mulher viajava de Goiânia até Palmas, em um trajeto de 12 horas de duração. Bom, pessoal, muito obrigada. Esse foi o nosso Papo Reto. Muito obrigada a todos os especialistas que tiraram um tempinho para estar aqui conosco também, ok? Agradecemos a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Não se esqueçam de conferir o nosso talk show e o nosso podcast aqui mesmo no canal do YouTube. Até a próxima. E olha só, vocês são muito bem-vindos, sempre que quiserem. Muito obrigado por estar aqui conosco aqui. É um prazer para nós, viu? Entrevistar vocês aí. Abordamos esse assunto, igualdade de gênero. Foram pontos muito legais, né? Eu acho que deu para aproveitar bastante, muita coisa para aprender, diferentes áreas. Sim, isso aí. Sim, obrigada por ter participado aí. A gente, em programas assim, sabe que não são coisas concluídas, né? Tem muito pra gente pensar e vivenciar, mas o importante é saber... O aprendizado é contínuo. O aprendizado é contínuo, exatamente. E essa discussão, né? O assunto que a gente debateu aqui, ele tem que ser exatamente debatido, né? Conversado. De fato, e talvez esse seja o caminho da melhora, né? A gente conversar sobre isso. Tem que ser pauta. Exatamente, a gente falar sobre, né? É o que a gente falou no decorrer do programa, a gente ser transparente em relação a isso, conversar, colocar os problemas, colocar os pensamentos na mesa, ouvir o outro, entender, né? Enfim, esse é o caminho da melhora de fato, né? Com certeza, não é algo que pode ser deixado de lado. E você, ouvinte, fique muito atento. Nós teremos agora várias oportunidades para conversar sobre outros assuntos que precisam da nossa atenção. Esse foi o Papo Reto e continue com a gente.